Nós vamos começar a apresentação já partindo um pouco do cenário macroeconômico, como geralmente nós gostamos de fazer, entender um pouco o que vem acontecendo no mundo, quais são os impactos em relação às economias desenvolvidas, em relação às economias emergentes e qual é o impacto disso frente aos mercados agrícolas. É importante lembrar que nas últimas palestras nós estávamos justamente discutindo as fragilidades das economias e como isso vinha impactando diretamente o crescimento econômico e a partir desse momento, então, nós tínhamos impactos diretos em relação a preços. O que a gente começou a observar a partir do ano passado é que realmente a economia ela começa a ir para um processo de recuperação nas economias desenvolvidas, onde surgiu a crise lá de 2008, tanto no mercado norte-americano quanto em consequência, quanto em seguida no mercado da zona do euro. E a gente começa agora, obviamente, a observar uma recuperação em virtude das ações políticas tomadas dentro desses países. Então a gente consegue observar nesse gráfico que a economia norte-americana ela passa então por um processo de recuperação. A gente consegue observar isso através da queda no nível de desemprego no país, ou seja, há uma recuperação do mercado de trabalho. Isso acaba tendo diretamente um impacto sobre a taxa de câmbio no Brasil. Por que isso tem um impacto direto? Desde 2008, com o problema da crise nos Estados Unidos, o governo Barack Obama ele passou a estimular o mercado, jogando uma série de dinheiros na economia para se gerar liquidez e, a partir daí, estimular o consumo. Então, a forma como o governo norte-americano encontrou para fazer esse processo foi recomprar títulos norte-americanos a uma média mensal de 85 bilhões de dólares. Então, consequentemente, com essa enxurrada de dólar no mercado, o que nós observamos foi um enfraquecimento do dólar perante uma cesta de moeda e, a partir daí, nós tivemos uma forte apreciação do real frente ao dólar. Com a recuperação dos Estados Unidos, agora a medida adotada pelo Federal Reserve foi de reduzir esses estímulos monetários. Então, ou seja, o governo norte-americano está reduzindo o volume de compras de títulos norte-americanos e, consequentemente, o dólar passou a se valorizar perante uma série de moedas, entre elas o Brasil, e essa valorização do dólar teve um impacto maior sobre países que apresentam déficit em transações em conta corrente, que é o caso do Brasil, e daqui a pouco nós vamos explicar isso um pouco melhor. Mas o fato é que a economia norte-americana passa a se recuperar, do ponto de vista global, isso é bom, sem dúvida nenhuma, mas isso gera um impacto direto sobre a nossa taxa de câmbio. Bem, um outro fator que demonstra claramente a recuperação dos Estados Unidos é justamente o índice Dow Jones, o fortalecimento do índice Dow Jones, que representa a negociação das principais ações no mercado norte-americano. Então, o mercado sente-se mais confiante, a partir daí, então, o índice Dow Jones também passou a se recuperar. Bem, em relação à zona do euro, nós não estamos vendo o mesmo nível de recuperação frente à economia norte-americana, mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode chegar à conclusão que o pior já passou, né? Ou seja, a taxa de desemprego na zona do euro ela ainda permanece alta, mas em níveis mais baixos que no passado. Alguns países já começam a colher alguns frutos da questão da austeridade fiscal que foi implantada nos últimos anos. Então, de certa forma, isso acalma um pouco os mercados. É fato que a economia da zona do euro ainda permanece frágil. O próprio Banco Central europeu ele pensa, inclusive, em colocar estímulos monetários para justamente ativar a economia da zona do euro, mas, sem dúvida nenhuma, os mercados se apresentam mais tranquilos em relação à forma como a economia da zona do euro está se desenvolvendo. Então, é importante ressaltar novamente que a economia permanece frágil, mas o pior já passou. Um outro indicador que também demonstra a maior confiança do mercado em relação às políticas da zona do euro é justamente o fortalecimento das suas bolsas de valores. Aqui a gente consegue ver o DAX, então, que é a principal bolsa, uma das principais bolsas europeias, negociada lá em Frankfurt. Então, a gente vê também um fortalecimento do DAX como uma confiança do mercado em relação à economia da zona do euro. Bem, em relação às projeções para o crescimento global, como que o FMI, então, está enxergando a economia para 2014 e principalmente para 2015, onde a gente começa a ter, então, um foco da nossa próxima safra. Então, em 2014, espera-se uma recuperação em torno de 3,6%. Esse indicador já foi maior esse ano e ele foi um pouco reduzido, principalmente em função da desaceleração dos países emergentes. Então, se no passado a nossa preocupação estava em relação às economias desenvolvidas, a partir desse ano a gente vê uma preocupação maior em relação às economias emergentes, que crescem, mas de uma forma
reduzida em relação ao que foi no passado. Mas para 2015 se projeta um crescimento global mais robusto, em torno de 3,9%, ou seja, isso representa uma consolidação da recuperação das economias avançadas e de uma retomada do crescimento das economias emergentes. Então a gente pode ver, obviamente, nesse gráfico, que nas economias avançadas, em 2014, espera-se já um crescimento muito mais significativo do que foi em 2013. Então, na zona do euro, enquanto em 2013 nós tivemos, na verdade, um retrocesso do crescimento do PIB, ou seja, foi negativo de 0,5%, né, já se espera um crescimento de 1,2% para 2014 e de 1,5% em 2015. Já as economias emergentes, elas já cresceram mais no passado, em torno de 5,5%, e nós vemos agora que elas estão crescendo abaixo de 5%, isso representa uma desaceleração, principalmente do mercado asiático. Então, nós vemos que ele já cresceu a 2 dígitos, 2013 já cresceu abaixo dos seus 8%, 2014 deve crescer em torno de 7.000%. A própria economia chinesa ela vem tentando crescer de forma mais sustentável, mas o governo chinês também não quer que esse indicador seja abaixo de 7%. Porque há uma preocupação, obviamente, que isso possa afetar o mercado de trabalho na China. Então, o governo chinês também vem estudando medidas de estímulo, principalmente injetando capital em projetos de infraestrutura, aumentando a liquidez no sistema bancário, para que a economia chinesa cresça pelo menos 7 a 7.000% ao ano. E em 2015 espera-se, então, uma nova desaceleração, porque a China agora ela precisa crescer um pouco de forma mais sustentável. Acima de 7, de 6,5%, 7%, não causa impacto direto sobre a demanda de commodities agrícolas. A China continua consumindo bastante soja, ela continua consumindo bastante milho, bastante proteína animal. Isso, obviamente, tem favorecido países que exportam commodities agrícolas para a China, exemplo do Brasil. Bem, quando a gente faz, então, quando damos um foco exclusivamente na economia brasileira, como que ela vem se comportando? Né? Os resultados ainda continuam decepcionando o mercado, ou seja, em 2012 nós crescemos 1%, foi um crescimento bastante tímido perante o potencial da economia brasileira. E em 2013 nós crescemos 2,3% e para 2014 o que o mercado está esperando em relação ao nosso crescimento seria de um crescimento em torno de abaixo dos seus 2%. Estamos falando de um crescimento em torno de 1,9%, que ainda seria um crescimento bastante tímido. O fato é que nós estamos ainda passando por um processo que há uma necessidade de ajuste fiscal dentro da economia brasileira. É importante lembrar que os indicadores macroeconômicos no Brasil eles se deterioraram muito nos últimos anos. Isso é resultado tanto de uma necessidade, obviamente, de estimular a economia brasileira, e a partir daí o governo brasileiro ele fez uma série de estímulos. No passado ele reduziu a taxa de juros, ele aumentou a liquidez no sistema bancário, ele aumentou os gastos públicos e tudo isso acabou deteriorando um pouco a nossa política econômica. Só que ao mesmo tempo isso não gerou crescimento econômico para o Brasil. Uma outra preocupação que a gente passa a ter é que o Brasil está crescendo menos num cenário de inflação mais alta. Então a gente consegue observar no gráfico de baixo que os indicadores de inflação eles sempre estão muito próximos do teto, do limite máximo imposto pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central ele persegue uma meta de inflação em torno de 6,5% ao ano, só que a meta do governo, na verdade, é uma inflação de 4,5% ao ano, ou seja, 6,5% é o limite máximo que nós podemos chegar. O mercado está acreditando que, por exemplo, a partir agora de maio, nós teríamos uma inflação acima de 6,5%. Então, nós estamos muito próximos desse limite do teto da inflação e, obviamente, isso tem preocupado bastante o governo, bastante o mercado, que acredita que uma série de medidas deveriam ser tomadas para reduzir esse nível de inflação. Entre essas medidas, o governo deveria reduzir seus gastos públicos, entre eles reduzir repasses, por exemplo, que há em relação a subsídios governamentais, por exemplo, repasse à Caixa Econômica Federal, repasse ao BNDES, então, ou seja, recursos que saem do Tesouro e vão diretamente para um estímulo econômico. Esse seria um dos fatores para que a gente comece a entrar num processo de ajuste fiscal. Aumento da taxa de juros seria uma outra medida que, na verdade, já vem sendo tomada pelo governo, mas o mercado acredita que esse processo ainda tenderia a uma nova alta, ou seja, nós precisaríamos de juros mais altos para controlar o nível da inflação. Então, isso preocupa o mercado, é por isso que há hoje uma relação muito forte entre o desempenho do mercado e o cenário político que passa a ser desenhado para a próxima eleição agora em 2014.
Bem, então, quando nós analisamos o balanço de pagamentos do Brasil, ou seja, esse balanço de pagamentos nada mais é do que o resultado, quando a gente olha as transações em conta corrente, é o resultado que o Brasil negocia com o exterior em relação a produtos, em relação a serviços, em relação à remessa de lucros ou recebimento de lucros. Então, a gente consegue observar claramente que há uma deterioração muito forte das transações em conta corrente no Brasil. Isso gera um impacto em relação à taxa de câmbio também. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, a desvalorizar a nossa taxa de câmbio, e é por isso que nos mercados onde há uma propensão da redução dos estímulos monetários nos Estados Unidos, o impacto sobre esses mercados, sobre a taxa de câmbio desses mercados, acaba sendo muito mais forte. Então, esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Índia, por exemplo, e isso passa a ser uma preocupação do mercado. Então, a gente precisa equalizar todo esse problema. Isso também reflete bastante a questão da inflação, porque, ou seja, hoje nós estamos num cenário onde nossa transação em conta corrente com o exterior ela é deficitária, ou seja, nós precisamos, inclusive, importar uma série de produtos para atender a demanda doméstica, num cenário onde a taxa de câmbio é desvalorizada, então isso tem um impacto direto em termos de inflação também. E o investimento estrangeiro direto, ou seja, todo aquele capital que a gente recebe do exterior para entrar em investimentos no Brasil, ou seja, não estamos falando de capital especulativo, mas de capital produtivo, ele não consegue cobrir a conta do déficit em transações em conta corrente. Então, isso tudo passa a ser, sem dúvida nenhuma, uma preocupação para o mercado, ou seja, há uma desconfiança em relação ao desenvolvimento da economia brasileira, e é por essa razão, inclusive, que agências internacionais reduziram, inclusive, a classificação do Brasil em relação ao seu risco soberano. Ou seja, perante o mercado hoje, o Brasil ele representa um pouco mais de risco do que representou no passado. Nós ainda estamos no grau chamado de investimento, ou seja, nós ainda somos uma economia considerada confiável, mas nós estamos apenas a uma redução de ser considerada uma economia que não levaria o grau de investimento. Bem, esses dois gráficos eles refletem claramente a necessidade que a gente tem de fazer um ajuste fiscal daqui para frente. As despesas do governo federal eles cresceram nos últimos 3 anos 3,7% ao ano. Lembrando que nós estamos aqui considerando umas despesas, ou seja, já deflacionadas, ou seja, estamos tirando o impacto da inflação dentro desse processo, enquanto que as receitas do governo cresceram 1,8% nesse mesmo período. Então, ou seja, o governo hoje gasta mais do que arrecada. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma preocupação fortíssima do mercado para 2015, ou seja, o que o próximo governo deveria fazer. Ou seja, a grande preocupação que a gente passa a ter a partir de 2015 é que, sem dúvida nenhuma, deve ser um ano bastante difícil para quem assumir o governo no Brasil. Primeiro porque nós vamos ter que consertar as contas, obviamente que nós estamos vindo de um processo de forte aumento das despesas públicas, ao passo que as receitas elas foram reduzidas, ou seja, para estimular a economia, inclusive o governo brasileiro, ele fez desoneração de uma série de impostos e, obviamente, essa conta agora não fecha. Então, nós teríamos que ter uma necessidade de forte ajuste fiscal, ou seja, possivelmente vamos esperar aumento de impostos para o próximo ano. O próprio governo, o governo da Dilma Rousseff já anunciou que nós vamos ter um aumento na taxa do imposto de renda, possivelmente desonerações em folhas de pagamentos que foram concedidas para alguns setores, elas não acontecerão novamente. Nós vamos ter que ter correção de preços represados. É importante lembrar que nos últimos anos, justamente para estimular o nosso crescimento econômico e para reduzir um pouco a inflação no Brasil, o governo segurou artificialmente os preços do combustível, os preços da energia, e tudo isso agora começa a ter impacto direto nas empresas que negociam energia, que negociam combustível, ou seja, nós estamos vendo o caos que vive hoje a Petrobras, nós estamos vendo problemas hoje de déficit energético, ou seja, o governo, para bancar esse déficit energético em função de problemas climáticos, está tendo que comprar energia térmica, que custa muito mais caro que energia elétrica, e nós estamos repassando isso, de certa forma, num contexto mais artificial. Ou seja, nós vamos ter que corrigir, sem dúvida nenhuma, agora esses preços represados. Isso representa mais inflação para o Brasil, isso representa aumento de custo para a agricultura. Quando estamos falando em custo de energia ou em custo de combustível, isso impacta diretamente a agricultura. Ou seja, nós vamos ter que ter aumento de impostos. O governo já anunciou também que vai aumentar o CID dentro do combustível. As desonerações que acabamos de falar possivelmente deixarão de existir para alguns setores. E vamos ter que perseguir ainda um aumento de juros, justamente para reduzir o processo de inflação no Brasil. O aumento de juros também tem impacto para todos nós, inclusive na agricultura.
Bem, mas enfim, qual que é o cenário político que está sendo desenhado? O que se espera em relação a essas medidas? O fato é que se a oposição ganhar a eleição em 2015, ela possivelmente faria isso através de um tratamento de choque, ou seja, correções imediatas em termos de preços represados, possivelmente aumento de impostos e uma redução bastante expressiva das despesas públicas que hoje vem pesando em relação às contas macroeconômicas do Brasil. O governo Dilma, por sua vez, ou seja, se o PT voltar a ganhar a eleição, eles já afirmam que todas essas medidas seriam medidas que seriam tomadas de forma gradual, ou seja, seriam medidas que seriam corrigidas ao longo do tempo e não através de um tratamento de choque. Bem, qual que é o impacto de um e o impacto do outro? O impacto do tratamento do choque, obviamente, isso gera um desconforto de curto prazo, mas que no longo prazo torna a nossa economia um pouco mais sustentável. Quando você faz medidas graduais, como pretende, por exemplo, o governo Dilma Rousseff, isso pode gerar algumas desconfianças no mercado. O Brasil pode voltar a perder o rating novamente, as nossas contas, a situação macroeconômica ela continua se deteriorando, ou seja, nós não ganhamos força em relação ao ajuste fiscal que é necessário. Então, tudo isso, obviamente, começa a ter impacto sobre os mercados, sobre taxa de câmbio, sobre os mercados acionários. Então, a gente já começa a ver uma relação que quando a oposição está à frente, quando ela ganha alguns pontos em relação à aceitação do público para as eleições de 2015, nós temos justamente uma queda no valor do dólar frente ao real e, ao mesmo tempo, nós temos uma melhora dos indicadores dos mercados acionários. E o contrário também é verdadeiro. Bem, quando nós vamos para o mercado agrícola, o que está acontecendo em termos de preço, em termos de demanda? Então, nós conseguimos observar através desse gráfico. Quando nós olhamos, então, os estoques de grãos no mundo, nós conseguimos ainda observar que, mesmo um cenário esperado de recuperação para a safra 2014-2015, números esses que foram divulgados na última sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós ainda vemos que os estoques de grãos no mundo estão abaixo da média histórica dos últimos 20 anos. Então, hoje nós temos a média histórica de cerca de 83 dias de estoque, hoje nós estamos com uma média abaixo disso, então isso tem justificado ainda preços das commodities agrícolas em patamares elevados, é o que nós vemos para a soja, é o que nós vemos para milho também. Bem, e onde estão esses estoques, né? O país que hoje, a região que mais tem estoque hoje no mundo é justamente a América do Sul, nós estamos falando de 44,7 milhões de toneladas, e quando nós vamos para a Ásia Oriental, nos últimos 20 anos, os estoques na Ásia Oriental reduziu cerca de 50 milhões de toneladas, enquanto na América do Sul cresceu quase 45 milhões de toneladas. Então, ou seja, claramente a América do Sul tem se despontado como uma grande produtora de grãos, e é por isso que nos últimos 20 anos cresceu de forma significativa os estoques nos mercados produtores dessa região, enquanto a Ásia Oriental vem se despontando por ser uma região fortemente consumidora de grão e onde a taxa de consumo cresce a um nível muito mais expressivo que a taxa de produção. Então, consequentemente, o nível de estoque dentro dessas regiões que representa a Ásia Oriental caiu de forma significativa e essa região está representada principalmente pela China. Interessante observar os mercados na América do Norte, os níveis de estoque, eles caíram também ao longo desses 20 anos, e no caso da América do Norte está representado principalmente por problemas climáticos, que acabam comprometendo de forma expressiva a produção norte-americana, principalmente de soja e milho. Bem, e quando nós analisamos então o crescimento da demanda nesse mesmo período, nos últimos 20 anos, a gente consegue observar que na Ásia Oriental a demanda cresceu 223 milhões de toneladas. Então, sem dúvida nenhuma, é um mercado, o grande mercado demandador hoje, é o grande driver do mercado, quando se fala principalmente na questão da China, e a China ela continua demandando muito grão. Isso, obviamente, tem gerado impactos positivos para os mercados da América do Sul, estão gerados um impacto positivo para o mercado da América do Norte, isso tem ajudado a sustentar os preços das commodities agrícolas. Na América do Sul, a demanda também foi de forma expressiva, cresceu de forma expressiva nos últimos 20 anos, ou seja, quase cerca de 100 milhões de toneladas, enquanto na América do Norte se cresceu 137 milhões de toneladas nesses 20 anos. E quando nós analisamos, então, o trading global, a gente vê que o mercado internacional de grãos, ou seja, o volume que é trocado de mãos entre os países, ele praticamente dobrou, né? Ou seja, na verdade, ele mais do que dobrou ao longo desses 20 anos. Estamos falando hoje de um trade global de grãos de 480 milhões de toneladas. Isso, obviamente, gera um impacto muito positivo para a agricultura brasileira. Nós estamos já falando de 4 anos já de períodos muito bons para a agricultura brasileira. Nós nunca tivemos registro de crescimento de área tão grande como nós tivemos nos últimos 2 anos. Isso, obviamente, tem um impacto, isso é um reflexo do impacto da demanda global por commodities agrícolas, com a China demandando bastante soja, com o mercado de milho sendo aberto de forma mais expressiva, ou seja, o Brasil hoje se consolida como o segundo maior exportador de milho. Então, tudo isso tem gerado reflexos muito importantes
para a agricultura brasileira, que ainda continua atravessando um período muito forte, né? Um período de expansão, com os preços ainda sendo praticados em patamares elevados, que está trazendo forte rentabilidade para o campo. Bem, entrando especificamente no mercado do milho, então qual o cenário que nós passamos a observar? Então, quando nós analisamos os dias de estoque de milho no mundo, nós estamos falando que hoje, na safra 2014-2015, há uma expectativa de termos 69 dias de estoque de milho, enquanto a média dos últimos 20 anos é de 79. Então, ou seja, mesmo diante de um cenário de recuperação na produção de milho nos Estados Unidos, que já está prevendo uma safra de 353 milhões de toneladas, daqui a pouco veremos uma tabela explicando isso um pouco melhor, nós ainda não estamos dentro da média histórica. Então, por isso que quando nós observamos o preço lá em Chicago, em torno de $5 por bushel, é um preço que ele ainda reflete bastante a condição do mercado global, ou seja, há uma forte demanda pelo milho, inclusive norte-americano também. Os Estados Unidos eles sempre se destacaram como o principal exportador, mas no ano passado, nos últimos 2 anos, em função de perdas de produção, as exportações norte-americanas ficaram restritas, e agora com a recuperação da safra norte-americana, já há uma forte demanda pelo milho norte-americano. E o Brasil, obviamente, ele vem ganhando parcela dentro desse mercado a partir do momento em que a produção vem crescendo, a demanda vem crescendo de forma bastante expressiva, e há uma forte demanda também pelo milho brasileiro. Ou seja, infelizmente, nós não somos mais competitivos por uma questão de infraestrutura, mas em questão de produtividade, o Brasil vem ganhando um forte espaço no mercado brasileiro, no mercado internacional de milho. Então, a gente consegue observar também, quando nós analisamos a produção versus consumo, há uma expectativa de crescimento da produção, mas ela ainda cresce numa taxa menor do que a necessidade para recompor estoque. Então, por isso que os preços permanecem em patamares elevados no mercado internacional, que junto com a desvalorização da taxa de câmbio no Brasil, acaba gerando oportunidades para que a gente se consolide novamente esse ano como forte exportador de milho. Bem, como que está o trade global de milho? Então, espera-se que em 2014, 2015, nós teríamos um trade em torno de 115 milhões de toneladas, ou seja, estamos falando de um trade menor que 2013, 2014, mas isso é função de uma recuperação de estoques em países que também são importadores, né? Então, por essa razão, a gente deve ter um trade menor do que foi a safra 2013, 2014, lembrando que isso aconteceria numa condição de super safra nos Estados Unidos, ou seja, se não tivermos nenhum problema climático. Então, historicamente, a gente sabe que nós precisamos acompanhar de perto esse desenvolvimento climático nos Estados Unidos, porque nós já tivemos anos excelentes de condições climáticas até julho, e chegar a agosto, de repente, o mercado ele passar a ter problemas que afetam a produção norte-americana. Então, nós já conseguimos observar a China se despontando desse mercado, deve importar cerca de 3 milhões de toneladas, um mercado ainda muito forte no Japão, em torno de 16 milhões de toneladas, então estamos falando de um trading global que deve consolidar cerca de praticamente 116 milhões de toneladas na safra 2014-2015, ou seja, um volume a ser transacionado no mercado internacional ainda bastante elevado. Como é que está o cenário de produção, então, de milho nos Estados Unidos? Então, uma expectativa de queda na área plantada, ou seja, hoje já tem mais ou menos cerca de 50% da área semeada, ainda falta os outros 50%, então estamos falando de uma redução em termos de área plantada, mas o USDA espera-se um crescimento, praticamente a mesma produção do que foi a safra 2013-2014, estamos falando em 354 milhões de toneladas. Bem, dentro desse cenário, a gente passa a ter uma recuperação nos níveis de estoque de milho nos Estados Unidos, estamos falando de uma relação de 12,9%. Ou seja, o ano passado, que nós tivemos, safra passada, nós tivemos um estoque em torno de 29 milhões de toneladas, pularíamos para cerca de 44 milhões de toneladas. Então, por essa razão, o mercado esperava antes que houvesse uma redução nesse nível de estoque, em função da queda da área plantada. Então, havia um crescimento dos preços quando a gente observava Chicago. Então, você observava os contratos no curto prazo versus o longo prazo apresentava preços mais altos. Dentro desse cenário, os preços eles praticamente estão dentro do mesmo patamar, estamos falando de $5 por bushel, que ainda é um preço atrativo para o Brasil quando se pensa em exportação, porque a desvalorização que nós tivemos da taxa de câmbio do começo do ano para cá, na verdade, desde o final do ano para cá, ele está compensando em parte essa queda que se tem em Chicago, então a gente ainda tem um mercado relativamente competitivo do ponto de vista de exportação. Bem, olhando um pouco, então, o quadro climático nos Estados Unidos, quando nós observamos as principais regiões produtoras, Iowa, Illinois, Indiana, nós ainda temos um mercado que não representa riscos climáticos. Na verdade, nós estamos aí com clima frio e úmido, isso vem atrapalhando um pouco as operações de plantio nos Estados Unidos, mas isso ainda não tem representado nenhum risco do ponto de vista de produção.
Mas é importante lembrar que nós precisamos monitorar esse risco climático nos Estados Unidos, porque nós já vimos isso historicamente, de termos climas muito bons durante um certo período e, de repente, ao final da safra, isso comprometer a produção norte-americana. No curto prazo, não tem representado problema, mas possivelmente nós vamos ter um mercado em Chicago com forte oscilação de preço, seja para soja, seja para milho, por uma razão bastante simples. Tanto os estoques de soja quanto os estoques de milho nos Estados Unidos, no curto prazo, eles se mostram muito apertados. Então, qualquer problema climático que afete a produção norte-americana, isso representa um impacto direto em termos de preço. Tá? Então, existe uma linha muito tênue, ou seja, o mercado ainda norte-americano ele é frágil, do ponto de vista de recuperação de estoque. Então, mesmo esperando uma recuperação na produção, ela precisa se consolidar. Caso contrário, o nível de estoque nos Estados Unidos ele passa a ficar comprometido. Bem, então, nós conseguimos observar que os preços do milho no mercado internacional, eles recuaram recentemente, em função dessa expectativa de crescimento na produção. Mas, obviamente, é importante lembrar que esse mercado ele tende ainda a ter uma forte oscilação, principalmente nesse momento de mercado de clima nos Estados Unidos. Então, nós precisamos observar agora o desenvolvimento do plantio da safra de milho norte-americana e temos que, a partir daí, observar, então, o desempenho climático. Bem, no caso do Brasil, como é que se está comportando as nossas exportações? Então, de janeiro até abril, nós já exportamos 5,1 milhões de toneladas de milho, ou seja, estamos num volume abaixo do que foi o ano passado, mas lembrando que no ano passado o Brasil ainda ocupava uma parcela deixada pelo mercado norte-americano, que estava vindo do momento de recuperação da safra norte-americana, em função da forte quebra observado não na safra passada, mas na safra anterior, né? E mesmo o ano passado, os Estados Unidos tendo colhido uma safra de 353 milhões de toneladas, ainda não era uma recuperação expressiva do ponto de vista de estoque para que o mercado norte-americano voltasse a exportar historicamente o que ele costuma vender ao mercado externo. Então o Brasil acabou ocupando uma parcela importante dentro desse mercado e exportamos um volume bastante significativo no ano passado, inclusive surpreendendo as expectativas do mercado. Isso acabou sendo muito bom para o mercado brasileiro, porque isso reduziu o nível dos nossos estoques de passagem e acabou gerando então preços mais altos, inclusive na região centro-oeste. Então, o ano passado, quando o produtor brasileiro estava desanimado um pouco com o mercado do milho, né, reduziu a área na safra de verão, reduziu na safrinha, as exportações acabaram chamando o mercado brasileiro, os estoques se reduziram, então os preços voltaram a se recuperar e, obviamente, quem investiu no milho está, obviamente, colhendo os frutos, obviamente, desses preços. O que nós esperamos para esse ano, então? Mesmo num cenário de recuperação dos Estados Unidos, ainda há espaço para o Brasil exportar cerca de 20 milhões de toneladas. Isso é uma expectativa da Claro, isso é uma expectativa do USDA. Então, num cenário onde nós devemos ter uma safrinha menor do que foi a safrinha no passado, isso gera expectativas ainda de preços remuneradores quando nós pensamos em termos de mercado do milho. Obviamente, isso vai depender ainda muito do desenvolvimento do mercado norte-americano, mas existe uma expectativa forte em termos de um cenário também positivo ainda, do ponto de vista de preço de commodities agrícolas. Então, o que a gente consegue observar que, em função dessa quebra de safra nos Estados Unidos em anos anteriores, isso acabou reduzindo a participação dos Estados Unidos no mercado internacional. Então, ou seja, os Estados Unidos veio numa safra boa 2014 e 2015, 2012 2013, mas 2011 2012, isso foi lamentável o que eles acabaram produzindo, mas isso acabou gerando uma expectativa, acabou gerando uma oportunidade muito forte para o Brasil. Então, hoje, 2014 e 2015, espera-se que a participação dos Estados Unidos no trade global de milho seja em torno de 37%. Em umas exportações globais que devem chegar a ser em torno de 116 milhões de toneladas. O Brasil, por sua vez, deve ganhar participação. Então, a gente consegue observar que, nos últimos anos, a participação do Brasil no mercado internacional de milho cresceu de forma muito expressiva. Estamos falando hoje de uma participação que foi consolidada em torno de 16% na safra 13-14 e deve chegar em torno de 17% na safra 2014-2015. O Brasil veio ganhando participação de outros mercados, a exemplo da Argentina também, que sempre teve uma posição consolidada dentro desse mercado, ou seja, uma forte exportadora, ela é uma forte produtora e com altíssima competitividade para exportação, mas nós conseguimos ganhar mercado em relação à Argentina também, então o Brasil vem se consolidando como um grande exportador de milho. Bem, e dentro desse cenário, que também tem a ver um pouco com o nosso cenário de exportação, a segunda safra tem ganhado força no mercado brasileiro. Então, ou seja, o que nós estamos observando aqui? O forte preço da soja
que está sendo praticado tem estimulado os produtores a plantarem soja na safra de verão e estimulado os produtores a plantarem milho na segunda safra, porque o milho também vem apresentando preços remuneradores. Então, o que nós estamos observando, e já vem sido observado algumas safras, é que a segunda safra ela passou a se consolidar em relação à primeira safra. Então, o termo safrinha já passou a ser errôneo, né? Ou seja, safrinha virou safra de verão e não mais segunda safra. Aonde mais cresceu essa segunda safra no Brasil? Principalmente no Mato Grosso, ou seja, nos últimos 10 anos, a área plantada na segunda safra no Mato Grosso cresceu mais de 2 milhões de hectares. Ou seja, quando a gente observa aqui no Paraná, na região sul, estamos falando de um crescimento de mais de 800 mil hectares. Então, a segunda safra passou hoje a ser um grande negócio para o produtor rural e, assim, ela deve se consolidar. Então, ou seja, a recuperação de preços do milho, nesse momento, ela deve estimular, inclusive, o plantio da segunda safra no próximo ano, uma vez que os preços remuneradores da soja estão levando os produtores a cada vez investirem mais na oleaginosa na safra de verão. Agora, é importante a gente ressaltar, e a gente vai entender isso um pouco mais à frente, que os preços do milho estão num patamar ainda relativamente alto, ao passo que se espera uma queda no preço da soja, se consolidando uma super safra nos Estados Unidos, que seria uma safra muito próxima a 100 milhões de toneladas. Então, de novo, vai depender um pouco do desenvolvimento climático, mas no balanço dos preços, o milho está com preço mais sólido, ou seja, um comportamento mais firme do que os preços da soja internacionalmente. Então, o que a gente consegue observar, os preços do milho se recuperaram em todas as regiões, então a gente consegue ver através dessa linha azul, né, os preços atuais, tanto no Mato Grosso, quanto em Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná, já ultrapassaram as cotações observadas, tanto em 2013 quanto em 2012. Então, isso também tem gerado expectativa para o produtor rural, que aumentou muito a área plantada na soja nas safras anteriores, de repente, ele pode se sentir estimulado a cultivar ou aumentar a área plantada na safra de verão em 2014, 2015, no Brasil. Olhando um quadro de oferta e demanda, o que nós estamos esperando, então, olhando safra 2013 e 2014? Ou seja, estamos falando de uma produção total em torno de 70 milhões de toneladas, ou seja, uma queda de 8 milhões de toneladas em relação ao que foi a produção do ano passado. Então, obviamente, isso tem um impacto direto em termos de oferta. Ao passo que nós deveremos ter uma exportação em torno de 20 a 21 milhões de toneladas. Então, ou seja, o quadro de estoque de passagem nos Estados Unidos, num cenário de exportação em torno de 20 milhões de toneladas, ele se tornaria bastante baixo. Então, isso possivelmente teria impacto direto sobre os preços do milho nesse segundo semestre. Então, isso pode estimular tanto o produtor a aumentar a safra de verão, quanto estimular o plantio da safrinha 14 e 15, a depender ainda principalmente do desenvolvimento da safra dos Estados Unidos. Bem, no mercado de soja, o que nós estamos vendo? Então, diferentemente do mercado do milho, onde nós estamos vendo ainda os dias de estoque abaixo da média histórica, em termos globais, na expectativa de produção da safra 2014-2015, nós teríamos recuperação nos níveis dos estoques globais de soja. Então, vem a pergunta, então por que os preços ainda permanecem em patamares elevados? Porque nós temos um problema de estoque nos Estados Unidos. Ou seja, Chicago hoje reflete muito mais a condição norte-americana do que a condição da América do Sul. Então, nesse cenário, qualquer perda de produção de safra nos Estados Unidos vai ter reflexo direto no preço, independente dos estoques globais não estarem ameaçados, ou seja, independente dos estoques globais ainda estarem em níveis acima da média histórica. Então, é importante a gente fazer esse paralelo. Nós não temos um problema de estoque global, mas temos um problema restrito aos Estados Unidos, e Chicago reflete muito mais a condição norte-americana. Mas o fato é que qualquer problema de produção, então, na América do Norte seria suprido por outros países, e a prova disso é que os baixos estoques de passagem nos Estados Unidos estão levando o Brasil a atingir recordes de exportação. Em abril agora, o Brasil exportou mais de 8 milhões de toneladas de soja, que representou um recorde mensal do ponto de vista de venda externa do Brasil. Bem, a gente consegue ver claramente dentro desses dois gráficos que a produção vem crescendo muito mais na América do Sul do que na América do Norte. Então, no período observado aí nesse gráfico, enquanto na América do Sul a produção cresceu 19%, na América do Norte cresceu cerca de 11%. Então, ou seja, sem dúvida nenhuma, a produção de soja ela vem se desviando para a região da América do Sul. Nos últimos 2 anos, o Brasil cresceu mais de 2 milhões de hectares em área cultivada com soja. Então, isso tem gerado um impacto do ponto de vista de oferta de grão, mas, ao mesmo tempo, a América do Sul ainda não tem um peso na América do Norte no movimento de precificação em Chicago. Então, Chicago ainda reflete mais a condição norte-americana e o Brasil, inclusive, ele está sendo beneficiado por isso. Porque se Chicago refletisse uma condição normal, né, de oferta de soja, possivelmente nós teríamos preços da oleaginosa mais baixos, mas ele está refletindo uma condição de aperto de estoque ainda nos Estados Unidos.
Aí, consequentemente, o Brasil tem ganhado força dentro desse processo, porque os preços internacionais têm um reflexo direto, né, no Brasil, e com a desvalorização da nossa taxa de câmbio, isso tem gerado preços bastante remuneradores para o produtor brasileiro. A China continua ainda como uma forte demandadora de soja. Então, em 2013, 2014, a China está exportando cerca de 69 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento de 10 milhões de toneladas que foi em relação à safra 2012, 2013, e espera que em 2014, 2015, a China vai importar 72 milhões de toneladas de soja, ou seja, mais de 85% do que a China consome é abastecida via importação. Então, isso tem ajudado também a consolidar os preços no mercado internacional em patamares elevados. A China continua uma forte demandadora. É por isso que Chicago ainda apresenta preço alto no curto prazo, por um fator de aperto de estoque nos Estados Unidos e por uma forte demanda da China, e o Brasil tem sido fortemente demandado pelos importadores chineses. Bem, prova disso é o resultado das nossas exportações, ou seja, em 2014 nós já exportamos cerca de 6 milhões de toneladas a mais do que no mesmo período do ano passado. Tá? Só em abril exportamos 8,2 milhões de toneladas. E desse total já exportado nesse ano, 17 milhões de toneladas, 78% da soja exportada pelo Brasil foi para a China. Então a China continua sendo o nosso grande mercado. E isso nos reflete que mesmo diante de um cenário de desaceleração na China, isso não desacelerou as importações de grãos. Tá? Então, o mercado brasileiro ainda continua sendo beneficiado pelo apetite dos chineses. Bem, qual que é o cenário de produção de soja nos Estados Unidos? E isso sim começa a ter um reflexo direto em termos de preço. A gente já tem um spread muito forte quando a gente olha contratos, por exemplo, na Bolsa de Chicago no longo prazo em relação ao curto prazo. Ou seja, um crescimento expressivo da área plantada, esperada para a safra 2014-2015, ou seja, espera-se um nível de estoque, um nível de produção em torno de 99 milhões de toneladas na safra 2014-2015. Então, ou seja, dentro desse cenário, haveria uma recuperação nos níveis de estoque de soja nos Estados Unidos e, a partir daí, o mercado, então, trabalha com preços no segundo semestre em níveis mais baixos. Então, estamos falando de preços em torno de $15 agora, contra preços em torno de 12,50 lá na frente. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em estratégia de preço, o que eu teria que fazer? Eu teria que pensar, obviamente, numa estratégia de comercialização antecipada. Teria que pensar, se eu tenho soja disponível, de antecipar essa comercialização. Agora, lembrando, isso ainda é uma expectativa. Qualquer problema climático nos Estados Unidos pode mudar de forma expressiva o comportamento de preços, justamente porque existe um cenário muito frágil nos Estados Unidos do ponto de vista de estoque. Qualquer perda de produção nos Estados Unidos levaria a uma forte recuperação nos preços. Mas o cenário indica queda de preço numa situação de recuperação dos estoques no mercado norte-americano. Então, nós conseguimos observar um mercado bastante nervoso do ponto de vista de preço, ou seja, os mercados ainda crescendo os preços ainda consolidados em patamares bastante elevados. Então, é importante lembrar que na sexta-feira passada, quando o USDA divulgou a nova safra, a perspectiva da safra 2014-2015, os mercados caíram. Tá? Mas no acumulado da semana, o mercado ainda registrava uma alta significativa. Por quê? Porque o estoque no mercado norte-americano está baixo diante de uma forte demanda. Tá? Então, no curto prazo, os mercados ainda se mostram em patamares bastante firmes. Então, a gente consegue observar que dentro desses mercados, dentro dessas regiões, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná, em boa parte das regiões, os preços da soja atuais também encontram-se em níveis acima do que foi registrado em 2012, 2013. Ou seja, ainda estamos com o preço da soja em patamares bastante remuneradores dentro do mercado brasileiro. Bem, e obviamente dentro desse mercado, quando a gente fala no conceito de basis, que é nada mais do que você pegar o preço na origem e subtrair isso do preço futuro, justamente para você ver se o preço na origem está fortalecido ou enfraquecido em relação aos preços no mercado futuro. Então, nós conseguimos observar que em 2014 nós estamos com um base fortalecido em relação ao que foi 2013, ou seja, o desconto sobre a soja em Cuiabá, por exemplo, onde tem um forte problema logístico, ele é menor do que foi o desconto em 2013, mas nós estamos com um base mais fraco do que a média histórica. Tá? E por que esse base está mais enfraquecido? É só por uma questão logística? Não, é por uma questão de oferta também. Nós não temos um problema forte de oferta no mercado da América do Sul, nós temos um problema de oferta no mercado norte-americano e, novamente, o Brasil tem se beneficiado desse processo. Tá? Então, quando a gente pensa um pouco de estratégia de comercialização na oleaginosa, o que nós
traríamos em termos de perspectiva, se a gente fizer um paralelo, soja versus milho. Soja, nós temos uma tendência de queda de preço consolidando a safra norte-americana, ou seja, esperada em quase 100 milhões de toneladas. Agora, havendo problema climático, os preços passam a se recuperar rapidamente também no mercado norte-americano em função dos baixos estoques. Então, é aquela estratégia. De repente, é um momento interessante para se fazer troca, olhando safra 2014-2015, aproveitando os preços no curto prazo, e também fazer alguma posição sem esperar que se consolide uma safra norte-americana. Agora, também se pode trabalhar algum volume de estoque, ou pode-se trabalhar com algumas questões em termos de mercado de opção, caso haja um problema climático nos Estados Unidos. Pensando em milho, nós temos uma perspectiva forte de exportação de milho. Nós temos um cenário de menor oferta em função de queda na área plantada na última safra e uma forte demanda no mercado internacional. Então, uma tendência de redução nos estoques de milho para esse ano, o que estimularia, sem dúvida nenhuma, o plantio para a próxima safra. Então, olhando essa tabela de oferta e demanda de soja para o Brasil, então nós estamos vindo de uma safra em torno de 87 milhões de toneladas. Nós tínhamos o potencial de produzir quase 90, tivemos problemas climáticos na região sul, depois de excesso de chuvas no Mato Grosso, acabou comprometendo um pouco, então, a safra brasileira, mas estamos vindo de uma safra recorde. E possivelmente teremos uma exportação recorde, então níveis de estoque na América do Sul deverão permanecer também em patamares baixos, mas lembrando que do ponto de vista global, nós não temos problema do ponto de vista de estoque de soja. Tá? Nós temos um problema local no mercado norte-americano. Bem, esses eram os pontos que nós gostaríamos de ressaltar. Então, um ponto importante agora lembrar é monitorar muito bem como é que vai ser o desempenho climático na safra nos Estados Unidos. Isso vai, sem dúvida nenhuma, direcionar os preços daqui para frente. Bem, vamos às perguntas. A primeira pergunta é: a recuperação dos estoques de soja nos Estados Unidos tende a derrubar o preço da soja? Então, foi como eu disse agora. Sem dúvida nenhuma, o mercado já está apresentando esse cenário. A hora que nós observamos os preços no segundo semestre, eles estão com níveis mais baixos do que os preços agora no curto prazo. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, já há uma tendência para isso. Vamos depender, sem dúvida nenhuma, agora do desempenho do mercado norte-americano, porque existe uma linha muito tênue, novamente. Qualquer problema climático nos Estados Unidos volta a recuperar os preços, mas o mercado já aponta para uma tendência de queda de preço. O Alessandro de Oliveira faz a seguinte pergunta: poderia comentar sobre essa constante oscilação no preço da soja, principalmente do milho, justamente para esse período? Olha, Alessandro, as oscilações no caso do mercado de soja, ele está justamente, existe uma série de fatores que estão influenciando dentro desse mercado. Você tem desde um fator relacionado a questões macroeconômicas, ou seja, a partir do momento que se o mercado prospecta alguma desaceleração na China, os mercados tendem a cair, mas na prática não é isso que nós estamos vendo, ou seja, a China continua demandando, mas existe um impacto direto do ponto de vista de preço. Tá? Nós temos a questão dos níveis de estoque muito baixos nos Estados Unidos, isso também tem gerado forte oscilação, e partimos nos últimos meses de um cenário em relação à expectativa da safra norte-americana. Tá? Então o mercado se oscilou muito em relação a essas expectativas, e o mesmo vale para milho no mercado internacional. Então por isso que os mercados eles têm oscilado bastante, e há uma tendência natural de que esses mercados oscilem cada vez mais. O Pedro faz a seguinte pergunta: em virtude da desaceleração econômica da China, você acredita que a demanda por grãos poderá ser reduzida? Olha, não é isso que nós efetivamente estamos vendo. Então é até interessante a gente observar que no mercado futuro, muitas vezes os preços caem por essa expectativa, mas na prática, ou seja, no volume do trading global, a China continua demandando muito grão. Então, particularmente quando a China continuar crescendo em torno de 7%, ou níveis muito próximos a isso, nós não acreditamos que haveria uma redução do seu nível de demanda. O Rogério faz a seguinte pergunta: só relembrando, qual o índice médio de inflação que o governo estabelece para o Brasil? Rogério, o governo trabalha no conceito de banda. A meta é perseguir uma inflação de 4,5%, mas nós teríamos um limite máximo em torno de 6,5%. Tá? Então, ou seja, quando nós temos inflação chegando próximo a esse limite, isso obviamente acende a luz vermelha do mercado. Né? Ou seja, o governo deveria tomar medidas mais enérgicas para controlar a inflação, porque obviamente isso gera uma série de condições que se deterioram as condições macroeconômicas do Brasil, inclusive a condição de refinanciamento do governo, que muitas vezes emite títulos baseado em cima de uma taxa de juros, ou seja, ele precisa aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Tá? Mas a meta a ser perseguida é de 4,5%, hoje estamos com inflação em torno de 5,9%. O Sebastião Aparecido Olandini, ele faz a seguinte pergunta: o mundo do agronegócio não está ficando muito nas mãos dos chineses e asiáticos de um modo geral? Não corremos o risco de ficarmos dependentes demais dos chineses?
Sebastião, a sua pergunta ela é bastante pertinente e, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós, de certa forma, estamos dependendo, sem dúvida nenhuma, cada vez mais dos chineses, né? Nós estamos falando que hoje nós dependemos, por exemplo, 78%, quase 80% do que o Brasil exporta de soja está indo para a mão do mercado asiático. É por isso que a gente costuma brincar que todo produtor deveria virar budista hoje, né? Porque qualquer problema no mercado chinês afetaria diretamente o mercado brasileiro. Tá? Mas a questão é, como depender menos do mercado chinês? No curto prazo não existe essa menor dependência, porque nós estamos falando de um mercado que tem 1,4 bilhão de habitantes, um mercado que ainda cresce de forma expressiva, mesmo ainda no processo de aceleração. Eles crescem de 7% a 8%, ou seja, uma política que está tirando pessoas do campo e levando para a cidade, que estão consumindo cada vez mais proteína animal e, consequentemente, necessidade de consumir farelo de soja, de consumir milho. Então, nós não conseguimos depender menos da China do que estamos dependendo. Ou seja, não existe outro mercado tão consolidado como a China. Poderíamos ter, talvez, a Índia, mas não no curto prazo, porque a Índia não consome o volume de carnes que a China consome. Então, por exemplo, a China consome 55 quilos de carne por habitante ano, enquanto a Índia consome 4. Então, estamos dependendo muito, sim, do mercado asiático, e possivelmente dependeremos ainda mais nos próximos anos. O Stefano faz a seguinte pergunta: até que mês desse ano a safra norte-americana corre mais riscos? Stefano, historicamente, daqui até agosto. Tá? Então, a gente já viu que o mercado praticamente celebrava uma super safra nos Estados Unidos em julho, ou seja, agosto já começa a colheita, por exemplo, no caso de milho, início da soja, e chegou em agosto e, de repente, a gente vê, já vimos a safra pegar o milho, o clima pegar o milho nesse período, já vimos o milho pegar a soja norte-americana em fim de ciclo e, a partir daí, prejudicar a produtividade. Então, daqui até agosto ainda é um mercado bastante nervoso do ponto de vista de clima. O Henrique Alberto Maldaner faz a seguinte pergunta: qual a perspectiva do câmbio para os próximos meses? Podemos esperar alta considerando ao redor de 2,25? Olha, Henrique, isso é uma grande pergunta do mercado. É importante a gente lembrar que tem alguns economistas que eles dizem que o Deus inventou a taxa de câmbio para humilhar economistas, porque é justamente uma variável muito difícil de você acertar ela. Então, vamos partir para alguns cenários. Inclusive, o cenário político influencia bastante dentro desse contexto. Por que nós tivemos recentemente uma valorização do real perante o dólar? Bem, o fato é que nós tivemos um aumento da taxa de juros, de certa forma teve ingresso de capital, mas foi principalmente em relação a medidas do Federal Reserve, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos. Tá? Como a taxa, apesar da taxa de desemprego ela está reduzida, ou seja, ela está sendo reduzida constantemente, o Federal Reserve ele ainda não conseguiu retirar todos os estímulos monetários. Então, eles ainda estão fazendo compras aí em torno de 60 bilhões de dólares mês. E ele não reduziu esse volume de compras, que era uma expectativa do mercado. Então, consequentemente, a taxa de câmbio no Brasil acabou sendo valorizada perante o dólar. Mas o mercado acredita que, à medida que esses estímulos monetários forem sendo reduzidos, sem dúvida nenhuma, a taxa de câmbio no Brasil ela voltaria a se desvalorizar. E o mercado também acredita que, se o governo PT se fortalecer nas próximas eleições, haveria uma tendência da taxa de câmbio se desvalorizar, porque o governo atual vem apresentando um desempenho muito ruim do ponto de vista macroeconômico. Roberto faz a seguinte pergunta: quando você comentou sobre o crescimento dos estoques de grãos no mundo, fiquei em dúvida sobre os números apresentados, 44,6 milhões de toneladas na América do Sul e 50 milhões na Ásia. Esses números querem dizer que são estoques ou são volumes que reduziram na última safra? Não, Roberto, isso significa dizer o crescimento do consumo, o crescimento dos estoques nos últimos 20 anos, ou seja, o nível de estoque atual versus o nível de estoque nos últimos 20 anos, ok? O Rodrigo faz a seguinte pergunta: tendo soja disponível, qual seria a estratégia recomendada para comercialização nesse momento? Rodrigo, eu acho que nós temos uma estratégia seguinte: se a gente olhar Chicago, claramente já me indicaria, eu preciso fazer troca com fertilizantes, com sementes, com defensivos, visando a safra 2014-2015, porque a relação de troca atual é bastante interessante. Mas eu poderia deixar também algum volume pequeno, ou algum volume, aí depende do seu apetite de risco, para se trabalhar num possível evento climático desfavorável à safra norte-americana, lembrando que isso só acontece no passado, já aconteceu isso no passado. Ou se trabalhar com mercados de opções, ou seja, você compraria uma opção de compra que, caso o mercado suba, você participaria dessa segunda alta. Tá? Mas, olhando o preço atual e olhando como Chicago está se comportando perante a expectativa de super safra norte-americana, seria prudente, obviamente, já se comercializar parte da produção. Com a alta de juros no Brasil, a tendência não seria de valorização na taxa de câmbio? Olha, Cláudio, sim, seria. Inclusive,
as medidas recentemente, ou seja, o menor ritmo de redução do estímulo monetário dos Estados Unidos, casado ao aumento de juros no Brasil, levou recentemente a uma recuperação, uma valorização da nossa taxa de câmbio. Mas é importante lembrar que, em virtude da condição macroeconômica no Brasil, com déficit em transações em conta correntes, tá, com uma perda, inclusive, no rating do Brasil, há uma tendência de que, se aumentar a redução dos estímulos monetários no Brasil, a taxa de câmbio aqui se desvalorizaria, mesmo perante um cenário de recuperação dos juros. Tá? Então, o mercado aposta muito mais numa desvalorização da taxa de câmbio num cenário de redução dos estímulos monetários do que numa valorização em função do aumento dos juros. José Ferreira faz a seguinte pergunta: com a recuperação da produção norte-americana, qual a tendência para exportações de milho do Brasil? Então, Ferreira, isso que é interessante, porque mesmo num cenário de busca de recuperação na safra norte-americana, o próprio USDA ainda estima uma exportação, no caso do Brasil, em torno de 20 milhões de toneladas. Ou seja, são poucos os países que têm estoque disponível de milho hoje para se colocar no mercado internacional. Ainda existe uma demanda grande, mesmo no cenário de queda no trading global, então ainda há espaço forte para o Brasil se consolidar nesse mercado. José Alberto Nutz faz a seguinte pergunta: tenho duas opções de financiamento para a safra 14/15, dólar e reais. Qual a sua opinião em relação a essa tomada? Olha, aí você tem que trabalhar com o conceito de hedge, né? Ou seja, se você está tomando o financiamento em dólar, você tem que vender sua safra em dólar. Se você está tomando financiamento em real, você tem que vender a sua safra em real. Tá? Então, ou seja, o que você não pode fazer é o descasamento dessas duas moedas. Porque, por exemplo, se você tomou financiamento em real, mas o seu produto é dolarizado, então se a taxa de câmbio subir, tá, você ganha pela venda do produto. Agora, se você compra o financiamento em real, um financiamento em dólar, e você compra e você vende em real, aí você pode ter um descasamento e, consequentemente, você teria prejuízo. Então, nesse caso, faça as duas travas. Se você tomar o financiamento em dólar, venda em dólar. Se você tomar o financiamento em real, venda em real. Guilherme Morales faz a seguinte pergunta: qual a sua estimativa de teto e piso com relação ao preço de soja na CBOT? Olha, Guilherme, vai depender muito do desempenho da safra norte-americana. O que eu te diria é o seguinte: no desempenho, numa safra em torno de 353 milhões, de quase 100 milhões de toneladas, eu acredito que o mercado vem buscar o patamar de $12 por bushel. Agora, num possível cenário de condição climática ruim nos Estados Unidos que venha comprometer a safra norte-americana, não é difícil os preços irem para $13, $14 o bushel, considerando o segundo semestre. Então, é por isso que nós estamos dizendo, a linha é muito tênue. Tá? Uma super safra busca os 12, uma queda de safra, ele volta muito próximo aos preços atuais. Agostinho João Dalmoro faz a seguinte pergunta: devo ou não comercializar agora o milho em estoque? Olha, Agostinho, aí eu acho que depende um pouco da sua necessidade em termos de capital olhando para a próxima safra. Eu te diria que atualmente nós estamos com preços bastante interessantes, tá? O que leva a uma relação de estoque muito interessante, que leva a uma relação de troca bastante interessante. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender um pouco realmente qual que foi o tamanho da segunda safra e a região que você está. Eu não sei que região especificamente você está, mas vamos considerar Centro-Oeste. Se for Centro-Oeste, por exemplo, a partir do momento que chegar a segunda safra, a gente pode ter uma ligeira depressão de preço em função da entrada da oferta da segunda safra, e teríamos que esperar a recuperação das exportações para a gente crescer em termos de preço. Então, eu já faria alguma posição se fosse pensar, por exemplo, safra 2014, 2015, pensando em termos de troca. Tá? Mas eu te diria que, dependendo da safra norte-americana, nós ainda também temos espaço para ter alguma recuperação dos preços do milho. De novo, a linha ali também está um pouco tênue, né? Ou seja, qualquer problema climático nos Estados Unidos abre espaço para o Brasil exportar. Num cenário de desvalorização de taxa de câmbio, considerando um cenário de redução dos estímulos monetários nos Estados Unidos, isso melhora a nossa competitividade na exportação e abriria espaço para recuperação em termos dos preços do milho. Mas como nós tivemos uma recuperação recente, eu acredito que a relação de troca também está muito interessante para se participar do mercado. O Sérgio Souza e Silva faz a seguinte pergunta: de acordo com o Serviço de Meteorologia, qual a probabilidade de ter uma boa safra nos Estados Unidos em relação ao clima? Sérgio, essa pergunta, na verdade, ela é importante, mas a gente já viu, por exemplo, cenários em que se mostrava uma tendência de um clima muito bom nos Estados Unidos e, de repente, nós temos uma das piores safras. Tá? Isso já aconteceu também, ou seja, nós estamos passando por um processo de mudança climática muito rápida. Tá? Então, ou seja, atualmente a tendência é de uma safra boa, tá? Mas também podemos ter, como já vimos no passado, problema climático. Nós já vimos isso no passado, uma tendência excelente e, de repente, o clima piorar de forma sensível. O Rodrigo César Zarantonello
está fazendo o seguinte questionamento: quanto à questão de preços de comercialização em um mercado futuro normal, podemos dizer que as bases de 5 e 12,50 milho e soja, respectivamente, relação 2,5 para 1, esse eu te diria que seriam hoje preços padrões, exatamente. Eu trabalharia com um cenário de 4 a 5 para milho, dependendo da safra norte-americana, e o cenário de 12 a 12,5 para soja. Tá? Então, seria mais ou menos essa relação numa condição normal hoje de safra. Bem, a última pergunta, o Carlos está fazendo o seguinte questionamento: em virtude das eleições, o cenário político poderia influenciar os preços dos grãos? Olha, Carlos, indiretamente sim, tá? Porque, por exemplo, se a oposição ela sai na frente, em termos de expectativa presidencial, então nós teríamos um impacto possivelmente de queda na taxa de câmbio. Isso poderia representar, por exemplo, a hora que eu trabalho com produto dolarizado, no caso de soja, um preço mais baixo. Agora, se eu tenho, por exemplo, a oposição ganhando dentro dessa expectativa de eleição, talvez o mercado poderia interpretar isso como uma tendência de piora das negociações, das condições macroeconômicas e a taxa de câmbio desvalorizar. Então, isso também traria impacto do ponto de vista de preços de produtos ou de commodities agrícolas que são dolarizadas.